Fala pessoal! No vídeo de hoje você vai aprender a converter unidades de medidas angulares e fazer leitura no círculo trigonométrico. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você acompanhar nossas aulas. E bons estudos! Unidades de medidas angulares. Existe várias unidades de medidas angulares. Porém, na nossa aula de hoje, nós iremos focar nas unidades de graus e radianos. Para que a gente consiga entender as unidades de medidas angulares, nós temos que colocar elas em condições de igualdade. Nós conhecemos a unidade de medida em graus. Sabemos que uma volta completa de uma unidade de medida em graus é 360 graus. Mas vamos entender, 90 graus em radiano, ele equivale a π sobre 2 radianos. 180 graus equivale a π radianos. E uma volta completa, 360 graus, equivale a 2π radianos. Através desse índice de igualdade, nós conseguimos fazer as conversões em graus para π radianos ou π radianos para graus. Vamos para o nosso exemplo. Para que a gente consiga fazer essa conversão, nós utilizaremos a regra de 3. Ela irá nos oportunizar resolver esse tipo de problema. Então, 180 graus equivale a π radianos. Essa é a nossa comparação, essa é a nossa base de grandeza. Então, para que nós possamos achar 210 graus em π radianos, nós devemos colocar na mesma coluna em π radianos a incógnita x, é a que nós iremos encontrar. Logo, faremos a multiplicação como regra de 3 e então ficará 180 vezes x equivale a igual a 210 vezes π radiano. Logo, o x ele vai ficar sozinho, o 180 que está multiplicando ele passa dividindo. Então, nessa condição, nós conseguimos fazer a simplificação dos dois termos. Assim, ficaremos com 7π sobre 6 radianos. Outro exemplo. Agora, nós queremos encontrar quantos graus equivale π sobre 4 radianos, ou 1/4 de π radianos. Também pode ser lido dessa maneira. Então, vamos aplicar a regra de 3. Então, nós teremos π vezes x, que é igual a 180 vezes 1/4 de π radianos. Logo, nós iremos fazer a simplificação dos termos entre 180 com 4 e teremos 45 vezes π sobre π. Logo, nós cortaremos o π e encontraremos nosso valor, que é 45 graus. Então, quer dizer que 1/4 de π radiano é igual a 45 graus. Espero que vocês tenham entendido. Bom, para a gente entender melhor, fiz uma breve simulação com a ajuda do aplicativo GeoGebra. Então, simbolizando aqui, nós vamos fazer agora a simulação de 90 graus. Conforme comentamos, 90 graus é igual a 1 sobre 2 π. Agora, nós vamos colocar 45 graus e vamos identificar que o valor em π radianos é 1/4 de π radianos. Agora vamos simular 180 graus. O valor será 1π radiano. Simulando agora 270 graus, o valor será 3,5 π radianos. E por fim, 360 graus, 2π radianos. Vamos conhecer agora os eixos seno, cosseno e tangente no círculo trigonométrico. Como vocês podem perceber, nós possuímos
aqui todas as coordenadas do raio igual a 1. Então, vamos compreender que nós temos o ponto de origem, essa é a reta de projeção e aqui é o eixo angular. Então, essa linha vermelha, ela caracteriza a projeção no eixo do cosseno. Então, nós temos aqui uma linha de projeção do eixo no cosseno em relação à linha que está traçando o eixo angular. E a linha azul é a nossa linha da tangente. Agora, nós estamos projetando o valor do seno no círculo trigonométrico. Então, o valor da abertura angular em relação à linha vertical expressa o valor do seno. E a projeção dessa linha, dessa reta angular, ela está sendo projetada na nossa linha da tangente. Agora vamos entender qual é o sentido de rotação e quais são os quadrantes do círculo trigonométrico. Então, nós começaremos aqui com o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Temos que entender que a rotação positiva do círculo trigonométrico ela é no sentido anti-horário. E quando a rotação ocorre no sentido horário, ela ocorre com sinal negativo. Temos que atentar por isso. Para que nós conseguimos simbolizar melhor o sentido dos sinais de cada quadrante em relação ao nosso círculo trigonométrico, o seno de zero sempre parte do eixo do zero. Então, quando o sinal é positivo, quer dizer que sua imagem é positiva. O valor está acima da linha do eixo x. Quando o sinal é negativo, ele estará abaixo da linha do eixo x. Então, partindo do zero, primeiro quadrante positivo, segundo positivo, o terceiro e o quarto negativo. Então, simbolizando novamente, o primeiro e o segundo quadrante positivo, quer dizer o quê? Ele está acima do zero a 1, acima do zero até o 1, até o π, então até 180 graus, o sinal é positivo, dois quadrantes, e os outros dois negativo. Isso no caso do seno. Agora, no caso do cosseno, temos que entender que o cosseno ele já sai no valor de 1. Se ele já sai no valor de 1, o primeiro quadrante ele será positivo, o segundo negativo, o terceiro negativo e o quarto vai finalizar positivo. Simulando no gráfico como que ele vai ficar, conforme mencionado. O primeiro quadrante positivo, segundo negativo, terceiro negativo e o quarto positivo. Para nós compreendermos melhor, vamos também simular a tangente. O primeiro quadrante da tangente, ele é positivo, segundo negativo, terceiro positivo e quarto negativo. Só que a tangente não é como um senoide nem um cossenoide. Ele possui uma função porque a reta também tange ao infinito. Vamos ver a simulação. A sua imagem ela chega a infinito. Então ela não é fechado com a imagem 1. Então, nesse contexto, nós temos os sinais, né, de cada quadrante da tangente. Positivo, negativo, positivo, negativo. Bom, agora nós vamos fazer uma simulação. Um outro exemplo. Encontre a posição dos ângulos no círculo trigonométrico e informe o sentido de rotação e o quadrante que ela vai permanecer. Então, nós temos aqui o ângulo de 1030 graus. Então, para que a gente saiba quantas voltas que ele deu, que nós sabemos que 360 graus é uma volta completa. Então, aqui, obviamente, foi mais de uma volta. Então, nós vamos pegar 1030
1030 e vamos dividir por 360 graus, que é uma volta completa. Então aqui vai dar 2, né? Então 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Fazendo a subtração, 0, 1, 310. Então quer dizer então que 1030 graus equivaleu a 2 voltas. Ele parou no 310. Então é bom a gente entender que aqui é 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Então ele fechou aqui, ó, nesse quadrante, porque ele está entre 270 e 360 graus, que é uma volta completa. Então, considerando que 310 está aqui, então esse grau ele fechou no quarto quadrante. Observação: por que eu rodei ele nesse sentido anti-horário? Porque o sinal dele é positivo. Se eu considerar que ele rotacionou no sentido positivo, então ele rotacionou no sentido anti-horário. Anti-horário. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Então agora ele rotacionou menos 760 graus. Então nós vamos partir do princípio de saber quantas voltas que ele deu. Então 760 dividido por 360. Então nós sabemos aqui também que ele é 2. O quociente dele. Ele vai dar 2 voltas e mais um pouco. Por quê? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, vai sobrar 40 graus. Então, esse ângulo ele vai dar 2 voltas e vai parar em 40 graus. Agora, vamos entender qual é o quadrante que ele vai parar? Observação. Né? Como ele rotacionou ao contrário, ele vai rotacionar no sentido negativo, então no sentido horário. Então vai ser 0, 90, 180, 180, 270 e 360. Então, como ele fechou 40 graus, ele fechou também no quarto quadrante. Então, ele fechou no quarto quadrante porque ele rotacionou no sentido horário. Parou no quarto quadrante. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha dúvida, coloque no comentário que nós iremos te orientar ao caminho do aprendizado. Desejo a vocês um ótimo estudo e até a próxima aula.